Então, dito o que nós dissemos até agora, vamos partir da parte, então, da questão da mão de obra negra, que é uma questão muito recorrente no Enem, beleza? Para trabalhar, principalmente, o Brasil racista. Então, primeira coisa muito importante trabalhar é essa frase aqui. Vamos pensar? A própria existência das plantations depende da oferta de escravos ou servos negros, né? Nesse momento, por volta de 1660, é formada uma companhia de comércio chamada Real Africana Holandesa. Tá? Aqui tem uma charge interessantíssima, né? Como se os negros, com seu suor, com seu corpo, com sua morte, adubasse as plantações de cana. Beleza? Então você tem tanto a Holanda quanto principalmente a Inglaterra, tá, formando essas companhias, precisando de receitas, precisando de dinheiro por não ter colônias efetivas ainda. Então a coroa inglesa monta uma companhia real para negociar e enriquecer a coroa. Primeiro ponto muito importante. Esse grupo, que era um grupo privado, não pertencente ao Estado inglês, foi chamado de pirata. Entenda, todo pirata antigo é traficante de escravo, sem exceção. Começa sendo aliado da coroa e lá por volta do século XVIII se tornam inimigos e são perseguidos. Beleza? Mas, a princípio, todo pirata é traficante de escravo. Segundo algumas fontes, a maioria é judeu. Olha que interessante, né? Que mexe com negócio, time de negócio. A maioria, não todos. Os mercados ingleses, né, querem lucro, no momento que percebem esse lucro, e a África, então, é um potencial fonte de escravos devido às guerras, próximos ali da saída do Atlântico. Nada a ver com a cor aqui. Tá? Se tornou com a cor por causa da dominação durante o tempo, é a situação deles aqui. Beleza? O racismo, na prática dele, surge principalmente no século XIX, com o positivismo, com o evolucionismo e as teorias raciais. Aqui, ele se torna um objeto. É considerado meramente um ser inferior, porque não pertence à cultura europeia. Tá? Então, beleza. E você, então, tem milhões de africanos, são deslocados, né? E escravizados nesse tráfico transatlântico. Beleza. E aí, eu fiz uma comparação que é interessante, presta atenção. Estou te mostrando, né, como é que era as imagens sobre esse tráfico negreiro. Que falava o explorador português. Eu os levava como se fossem gados até os barcos. Diogo Gomes, né, explorador português. Então tá lá. Será que é verdade? É como se fosse gado mesmo? Olha lá. Né? Presta muita atenção nessas imagens, tá? Então estão lá te mostrando, né, o tráfico de comércio, principalmente o comércio inglês. Beleza? O grito agudo de mulheres e os grunhidos dos que morriam davam à cena horror quase inconcebível, né? Um escrito africano, escritor africano do século XVIII, mostrando como é que esse tráfico era horroroso, ser escravo é horroroso, tá? E aí uma informação para quem quiser consultar, que hoje no mundo há mais escravos que no passado. Você tem 40 milhões de pessoas, né, no trabalho infantil, de escravos, e 152 milhões de trabalho infantil. Horroroso, sem escravos. Ou análogo à escravidão, ou escravo mesmo, né? Hoje o nome que se dá é análogo à escravidão. Então fica a reflexão. Aqui estão os escravos no Império Romano. Perceba as etnias, tá? Então, antes de Cristo. Aqui, por volta de 1760, a punição de um escravo, o pintor Debré, um cara punindo o escravo por um erro. 1860, século XIX, chama-se liteira. Esses escravos transportavam uma mulher branca nas ruas, eles eram o automóvel delas. 1870, África, escravidão. Olha essa aqui agora, a mesma cena. 1890, repetindo a mesma coisa. Não mudou nada durante os séculos, né? Os anos. Brasil, por volta do século XIX para o XX. As domésticas negras, né? As amas de leite. Perceba, aonde no mundo é possível ver um branco encostando um negro?
Nos Estados Unidos, né? Nunca. Na América Latina, Espanhola, também não. Por isso que no Brasil, caiu uma questão do Enem, né? A ama de leite foi essa imagem que caiu, mostrando para vocês uma ambiguidade, um misto de amor e ódio pelo escravo, né? Entenda isso, essas cenas. E aí eu fico pensando, né? Mudou alguma coisa no Brasil? Aí eu coloquei algumas coisas, né? Eu acho que para pensar, né? Quem faz o trabalho doméstico no Brasil hoje, né? Fica a reflexão. Se você pegar aqui, o que aconteceu? Até por volta de 2013, até 2013, as domésticas não tinham direitos reconhecidos. Foi um governo em particular que reconheceu os direitos. Aliás, provocou até uma revolta social na época de quem tinha, né, os seus escravos em trabalho. Então, Jornal O Globo, 6 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada. E 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. E a maioria sem carteira assinada. Isso aqui, Brasil atual, uma batida policial em 1970, 1980, no Rio de Janeiro. Interessante, né? Aqui a crítica não é a polícia, é a sociedade. Tá? Beleza. E aí vem uma frase de Voltaire, que é uma outra reflexão. Voltaire é um liberal. Os liberais franceses e todos os liberais que surgiram defendiam a escravidão, principalmente por causa da lei da oferta e da procura, para baratear o produto e a produção desse produto. Então eles aceitavam a escravidão. E ele falou uma frase interessante. O conforto dos ricos depende da oferta abundante de pobre. Beleza? E aí tem esse quadro muito famoso também, mostrando as desigualdades no Brasil, né? Está aqui a família branca, com seus escravos. Interessante, né? Você observar aqui, está usando uma coleirinha, tá vendo? Esses meninos aqui eram chamados de doguinhos na sociedade colonial. Não estou brincando, é sério. Tá? E aí um jornal francês, sobre as mudanças no Brasil atual, fez uma piada com essa imagem. Cabe a reflexão. Beleza? Tirando todo o ideal político por trás, a reflexão fica. Tá? Então tá aí. Os privilégios ameaçados. E aí um comentário interessante. Né? Depois da lei, 70 das domésticas, 3 anos depois da lei, né? 70 de cada, eu não lembro aqui, não sei qual que é a proporção, mas existe um grande número de domésticas ainda sem carteira assinada. Beleza? Está te mostrando então outro engenho de açúcar. Beleza? E a aula então vai ficar por aqui. O papel do gado no transporte, os escravos fazendo transporte do gado, da carne. Beleza? E te mostrando a importância do gado nesse processo. Beijo para vocês, obrigado pela atenção, saudade mais, viu? Até mais.